bem com vocês? Bom, eu vim aqui hoje para continuar a leitura do livro Peça e Será Atendido, de Esther e Jerry Hicks, com os ensinamentos de Abraham Hicks. Nós já estamos no capítulo 13. Que pensamento faz você se sentir melhor? Então, nesse capítulo, eles falam que esse processo, que é um processo poderoso da lei da atração, ele pode ser utilizado quando você quiser tomar consciência de como você se sente num determinado momento sobre alguma coisa, quando você tiver de tomar alguma decisão e quiser que seja a melhor possível, quando quiser determinar o seu valor de referência emocional e quando quiser tomar consciência do seu sistema de orientação emocional. Esse sistema de orientação emocional a gente já viu em outros vídeos e fala que esse processo ele é mais benéfico quando sua vibração está entre crença, expectativa positiva e raiva. Então a variação aqui nessa escala, ela vai ali de crença, expectativa positiva, otimismo, esperança, contentamento, tédio, pessimismo, frustração, irritação, impaciência, sobrecarga, desapontamento, dúvida, preocupação, reprovação, desânimo e raiva. Então, se você estiver sentindo qualquer um desses sentimentos, você pode utilizar esse processo aqui da lei da atração. E eles falam que cada questão apresenta dois aspectos, que são o que você deseja e a ausência do que você deseja, né? E se você não perceber a diferença, muitas vezes você acha que está focando no que você quer, mas você está focando na falta do que você quer. Isso depende de como você se sente. Então, por exemplo, vamos supor que você quer muito ter um carro, mas quando você pensa em ter um carro, você fica triste, porque você pensa, mas eu não tenho carro. Então, você está focando na falta e não no que você realmente quer. E essa que é a diferença. Essa é a única razão porque algo demora para se manifestar. Tá? Não tem nenhuma outra razão. É porque a pessoa foca no que ela não tem ao invés do que ela quer, né? Então, eles falam aqui que alguns acham que estão concentrados no desejo, por exemplo, de ter um corpo saudável, mas na verdade estão concentrados no medo de ficar doentes. Então, tem uma grande diferença ali. Alguns pensam que estão concentrados em melhorar a situação financeira, mas estão concentrados na ausência do dinheiro, no medo de não ter dinheiro suficiente, né? E eles falam, não sei há quanto tempo desejo isso, por que ainda não aconteceu, né? Muitas pessoas perguntam, porque as pessoas não estão conscientes de que todo assunto tem dois aspectos, o que você deseja e a ausência do desejo. E muitas vezes a pessoa está focando na ausência, né? E você percebe no que você está focando através das suas emoções. Então, quando você pensa no assunto, se você sente tristeza, qualquer sentimento negativo, você está focando na ausência do que você quer. Agora, se você sente um alívio, você se sente bem, você está focando no que você quer. E aí é uma questão de tempo para aquilo se manifestar. E o tempo, ele é algo relativo, porque tudo tem um tempo determinado, né? Cada semente que é plantada, ela demanda um determinado tempo para nascer. Se você plantar, tem uma planta que pode ser que ela nasça em um mês, tem outra que vai levar 1 ano, outra vai levar 5 anos. Então, por exemplo, uma gestação de um bebê humano demora 9 meses. Não tem como o bebê nascer amanhã. Então, tudo tem um tempo determinado. Então, não é porque você deseja algo que isso não aconteceu imediatamente que não vai acontecer. Se você acreditar, ele vai acontecer. Não importa se vai demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, mas o importante é você focar no que você quer, sem ansiedade, porque também se você ficar com muita ansiedade, acontece o efeito Zenão, que é aquilo de paralisar o decaimento atômico, né? Não sei se você já ouviu falar sobre o experimento da dupla fenda, da mecânica quântica, mas ele fala que o observador ele colapsa a realidade dele e se a pessoa foca sem parar em algo, ela também paralisa aquele átomo. Então, por que parece que uma situação de vida não muda? Porque a pessoa ela foca naquilo, ela paralisa
o decaimento daquele átomo, e aí acontece mais do mesmo. Então parece que realmente não está mudando, mas porque a pessoa focou naquela realidade. Então, se você quer algo diferente, você tem que focar no que você realmente quer e não na ausência do seu desejo, né? E aí, eles falam que esse processo, que pensamento faz você se sentir melhor, vai te ajudar a conscientemente identificar a frequência vibracional do seu pensamento atual, e é mais eficiente você fazer esse exercício quando você está sozinho, sem a influência ou pressão de outras pessoas. Então você vai deixar de lado ideias, desejos, opiniões e crenças de outras pessoas enquanto você identifica como você se sente, né? Então esse jogo, eles falam que é muito útil quando você tiver vivido alguma experiência que te causou pensamentos negativos, né? Entendendo que os pensamentos negativos, eles indicam uma resistência que você realmente deseja, você vai liberando essas resistências à medida que você procura pensamentos que te fazem se sentir melhor, porque quando você se sente bem, você está liberando resistência, você muitas vezes está até sem resistência, né? Então, eles falam assim, você pode sentar por alguns minutos e escrever os seus pensamentos em um papel. Então, você vai conseguir, depois de um tempo, ser bem-sucedido apenas deixando os pensamentos na sua mente, só que escrevendo você vai ter mais concentração e vai ter mais facilidade para perceber a direção que os seus pensamentos estão tomando. Então, para começar, você vai escrever como você se sente sobre a questão que surgiu naquele momento. Você pode descrever o que aconteceu, mas o mais importante é você escrever como você se sente, tá? E à medida que você vai escrevendo o que você sente, você vai reconhecer esse sentimento e depois você vai mudando através dos novos pensamentos. Então, um exemplo que eles colocam aqui. Você acabou de discutir com a sua filha porque ela não ajuda nas tarefas de casa. Parece que ela não se importa com os seus esforços para manter a casa limpa, né? E também não ajuda, ela atrapalha deixar as coisas limpas. Então você pode escrever, por exemplo, a minha filha está intencionalmente tentando dificultar a minha vida. Ela não se importa comigo, ela não arruma as coisas dela. Então, depois que você escreve, você vai pensar, vou procurar pensamentos sobre esse assunto que vão me fazer me sentir melhor, né? E aí você vai escrevendo novos pensamentos e você vai avaliando se esses novos pensamentos realmente te ajudam a se sentir melhor ou se eles te mantêm na mesma vibração. Então, alguns exemplos. Ela nunca me ouve, te mantém na mesma vibração. Quero que ela seja mais responsável, também. Não tenho de ficar catando o que ela larga pela casa, também está na mesma vibração. Devia tê-lo educado melhor, te deixa até pior. Gostaria que o pai dela me desse mais apoio, é pior. Sei que ela tem um monte de coisas ocupando sua cabeça, é o melhor. Para mim é importante ter a casa limpa, também é um pouco melhor. Eu me lembro bem do que é ser adolescente, é melhor, porque você está liberando resistência, está entendendo um pouco o ponto de vista da outra pessoa. Eu me lembro de quando ela era um amor de garotinha, é melhor. Gostaria que ela ainda fosse aquele amor de garotinha, aí é pior, porque você está resistindo ao que é neste momento. Não sei o que fazer a respeito, pior. Bem, não tenho de resolver isso hoje, melhor, porque você está liberando essa resistência. Há muitas coisas nela que eu adoro, isso é bom. Eu sei que há coisas mais importantes do que uma casa limpa, também é melhor. Eu deveria me sentir bem por querer ter uma casa limpa, pior. É certo eu querer ter uma casa limpa, é melhor. Então eles falam que não tem afirmações certas ou erradas, você vai escrever e você vai perceber se isso te deixa melhor ou pior em relação ao que você está sentindo. E só você pode perceber se isso está te fazendo se sentir bem ou não. E esse processo é importante porque faz você tomar consciência do efeito que causa cada pensamento. E assim você vai poder escolher aqueles que te fazem se sentir melhor. Aí eles colocam assim, algumas pessoas podem perguntar, o que vai adiantar eu me sentir melhor sobre os maus hábitos da minha filha? E os meus pensamentos não vão mudar o comportamento dela. Aí eles falam, os seus pensamentos podem mudar o comportamento dela. Por quê?
Eles colocam que os nossos pensamentos mudam o comportamento de todos e de qualquer coisa relacionado a nós, porque os nossos pensamentos são o nosso ponto de atração. E quanto melhor a gente se sente, melhor as coisas ao nosso redor, pessoas ficam, né, situações. Então, no momento em que você encontrar um sentimento melhor, as condições e as circunstâncias mudarão para sintonizar com o seu sentimento. Então, esse processo de encontrar um pensamento que faz você se sentir melhor vai te ajudar a entender o poder que os seus pensamentos têm de influenciar tudo na sua volta. E eles colocam que quando você acredita que o universo vai conspirar para satisfazer as suas ideias, então você vai deixar que essas ideias fluam, que elas cheguem. Mas enquanto você ficar preso às limitações, é isso que você vai criar mais disso. Então, um exemplo que eles colocam, você quer reformar a cozinha da sua casa, mas aí você pensa, eu não tenho dinheiro, não dá tempo, eu vou ficar endividado se eu for reformar a cozinha. Você está tendo pensamentos o quê? De limitação. Agora, se você simplesmente começar a ter ideia de como você vai se sentir feliz quando a cozinha estiver reformada, você não está colocando um prazo, eu tenho que reformar a cozinha em um mês, porque nesse momento você não tem aquele dinheiro. Mas se você não colocar um prazo, se você pensar, eu tenho muito tempo para reformar a cozinha, eu posso pensar em como eu quero essa cozinha reformada, posso começar a ver piso, tinta, os materiais que eu vou precisar utilizar, pesquisar na internet, não precisa comprar, mas você pode começar a visualizar como que vai ser essa cozinha reformada, né? E simplesmente sentir alegria planejando a reforma da cozinha. Perceba que aí você não está colocando um prazo, você não está falando que você vai reformar a cozinha agora, porque no momento você ainda não tem o dinheiro, mas à medida que você começa a se sentir melhor sobre isso, as coisas vão acontecendo para que a cozinha seja reformada. Pode ser que você consiga um novo trabalho, que você ganhe mais, pode ser que você ganhe um dinheiro inesperado, pode ser que alguém que estava reformando a casa tenha sobrado material e a pessoa venha e queira te dar de presente. Então, tem várias possibilidades, né? Então, esse é um outro exemplo. E eles colocam que não tem certo e errado, cada um vai encontrar a forma de realizar esse processo e de se sentir melhor. E o importante é você se sentir bem, né? Então, à medida que você encontra novos pensamentos, novos sentimentos que vão te ajudando a elevar a vibração, isso vai te auxiliar a criar uma realidade melhor e que você realmente consiga co-criar os seus desejos. Então, é isso. Passei aqui a mensagem desse capítulo, espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Obrigada por acompanhar o canal e até mais!